Quer entender como funcionam os operadores lógicos no Excel? Quer aprender a utilizar de forma profissional e descomplicada os operadores lógicos? Então fica aqui que você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao canal Excel Detonado e essa é mais uma videoaula em que vamos falar sobre os operadores lógicos. Afinal, o que são os operadores lógicos? O Excel ele oferece 6 operadores lógicos para trabalharmos. É o igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Esses operadores fazem parte da estrutura fundamental do Excel. É impossível construir planilhas avançadas, funcionais, sem utilizar esses operadores. É como fazer um bolo sem utilizar farinha, é impossível. Os operadores lógicos, então, eles fazem parte do conceito base, do básico do Excel, tá? Mas não confunda conceito básico ou base do Excel com não tão importante ou menos útil. Não, muito pelo contrário, é preciso uma base sólida para você conseguir trabalhar de forma adequada com outros recursos mais avançados, tá? Então eu dividi, por se tratar de um assunto importante e para não ficar muito grande esse vídeo, eu dividi ele em 2 etapas, tá? Nessa primeira etapa eu vou falar dos fundamentos e vou mostrar alguns exemplos, mostrar algumas particularidades não tão intuitivas. E no segundo vídeo eu mostro uma aplicação mais prática e como que os operadores lógicos se integram com as funções condicionais. Bom, então aproveita que você está aqui, aí já se inscreve no canal, curte esse vídeo, tá? Dessa forma você vai estar ajudando a fazer com que essa informação chegue para mais pessoas também, tá? Afinal, eu estou aqui justamente para ensinar Excel e ajudar na sua formação profissional, tá? Então, muito obrigado e vamos logo para o conteúdo do vídeo, vamos logo para a nossa videoaula, tá legal? Bom, então aqui vamos começar a nossa aula. Vamos falar aqui dos operadores lógicos, tá? Então, esse é o sinal de igual. Os operadores lógicos, eles trabalham com esses símbolos aqui. Então, tem o sinal de igual, o sinal de maior, o sinal de menor, sinal de diferente, maior ou igual, menor ou igual. Tá? Então, aqui no caso, vamos fazer o igual. A gente aperta igual e aí eu vou perguntar. Sempre que a gente... Fica fácil para entender assim. Sempre que a gente vai trabalhar com os operadores lógicos, é como se você estivesse fazendo uma pergunta para o Excel. Então aqui, ó, 15 é igual a 15? E quando você só coloca dessa forma, ele vai retornar para a gente um valor booleano, que significa verdadeiro ou falso, certo? 1 ou 0. Então é verdadeiro ou falso. E para essa pergunta ele retornou verdadeiro. É a mesma coisa aqui, eu vou perguntar: B4 é maior do que C4? Em outras palavras, eu estou perguntando: 15 é maior do que 15? Falso, tá? Aqui. B4 é menor do que C4? Falso também, tá? Porque eles são iguais, né? Então aqui eu vou perguntar, eles são diferentes? E o diferente a gente coloca assim, tá? Um sinal de menor junto com um sinal de maior, tem que ser assim, tá? Falso também, eles não são diferentes, eles são iguais. E aí aqui eu posso perguntar se o B4, aliás, é maior ou igual que o C4. Verdadeiro, porque eu estou perguntando se ele é maior ou igual. No caso, ele é igual, então sim. É menor ou igual? Sim, verdadeiro. Tá? Então aqui tem alguns outros exemplos e para isso a gente só puxa a fórmula. Cola as fórmulas. E aqui temos, então, façam esse exercício só para vocês perceberem, né? Aqui no caso em que o B é maior, né, que o C, então ele não é igual, ele é maior, tá? Ele não é menor, ele é diferente, ele é maior ou igual e ele não é menor ou igual. E assim vai, tá? Eu não vou ficar aqui falando um por um porque acho que não é produtivo. A questão aqui é o seguinte, muita gente às vezes se confunde e aqui tem uma dica muito legal, tá? Imagine aqui então, 10 e 11. E aí eu quero saber, ó, por exemplo, isso daqui, o que eu estou perguntando? O que eu estou perguntando aqui? Tá?
Reparem aqui, ó, esse sinal. Para onde a boquinha está virando? Imagina que é um come-come esse sinal aqui. Para onde que a boquinha está apontando é quem eu estou perguntando se é maior, tá? Então aqui nesse caso eu estou perguntando se o K3, né, se o 10 é maior do que o L3, do que o 11. E aí a minha resposta é falso, tá? Então se eu pergunto o contrário, quem que eu estou perguntando aqui que é maior? Aqui eu estou perguntando se o L3, se o 11 é maior, porque ó, a boquinha está apontando para o L3, então eu estou perguntando, o L3 é maior do que o K3? E a resposta é verdadeiro, tá? Então essa dica aí da boquinha, para onde está virada a boquinha, é matadora para quem está começando, tá? Então assim, quando a boquinha está virada para a esquerda, a gente fala que é maior, né? E quando está para a direita, fala que é menor. Mas você pode olhar para onde que ela está apontando e aí você já sabe, tá? Aqui no caso eu estou perguntando se se o 22... Opa, desculpa aqui. Se o 22 é maior do que 30 e a resposta é falso, tá legal? Vamos para o próximo aqui. Operadores com data. Então aqui é interessante, tá? Porque aqui nós temos uma data e aí quando você digita no Excel, nesse formato colocando as barras, ele já entende que é uma data, ele já formata como data aqui, ó, tá vendo? Ele já formatou como data. Então, quando eu faço daí essa pergunta aqui, ó, igual a 2, igual, entre aspas, 12/01/2020, fecha aspas, ele me retorna falso, né? E a ideia é que ele retornasse verdadeiro, mas ele retorna falso, porque ele está comparando aqui, ele está perguntando, seria como eu perguntasse assim, ó, porque a sacada está aqui, ó, se eu transformar essa data aqui em um número, veja, ele retorna para mim o número 43.842, porque o Excel entende data como se fosse um número, né? E depois eu posso falar melhor sobre isso, mas não agora, porque senão vai estender muito. Mas a questão aqui, ó, é que ele está perguntando, quando a gente vai avaliar essa fórmula, ele está perguntando se 43.842 é igual a isso daqui. E isso daqui ele lê como um texto, então seria como ele perguntar 43.842 é igual a um texto? Não, não é igual. Então ele dá um falso, certo? E a mesma coisa acontece aqui. Quando a gente pergunta aqui, ó, o A2 é igual a... e escreve direto a data, ele também retorna falso. Porque é o mesmo princípio. Então, quando a gente está fazendo os operadores com data, você precisa obrigatoriamente converter essa célula aqui em data dentro da fórmula, tá? Então você precisa colocar aqui igual a, e aí você pode fazer de duas formas. Ou você escreve data, e aí ele vai abrir para você, ele pergunta o ano, você coloca 2020, ele pergunta o mês 01 e ele pergunta o dia 12. E aí sim ele traz verdadeiro. A outra opção é você escrever a função data, valor. E aí você pode colocar entre aspas, direto, 12/01/2020. Fecha aspas, fecha parênteses. Tá? Também verdadeiro. Então essa é uma dica, uma sacada muito legal, porque se você tiver utilizando os operadores lógicos com data sem converter a data, colocando ela direto aqui, não vai funcionar, tá bom? Então uma dica bem legal aí. E próximo, para a gente encerrar o vídeo de hoje, operadores lógicos com texto, tá? Então aqui a gente está perguntando qual que é a questão aqui, se esse é igual a esse. Então aqui, ó, falso, ele está dando falso, por quê? Porque aqui tem acento, tá? Então um texto tem acento, o outro não tem, então ele traz falso, a mesma coisa aqui,
Mas perceba, aqui ó, Carlos Eduardo está tudo com as iniciais maiúsculas e aqui não, assim como aqui ó, Marcelo maiúsculo e aqui não, e ele traz verdadeiro, tá? Então o operador lógico igual, né? Aqui eu estou falando mais do igual nesses últimos dois exemplos aqui, ele não vai trazer como falso mesmo tendo caracteres, ele não diferencia maiúscula e minúscula, tá? É isso. Então para você conseguir distinguir maiúscula e minúscula, você vai utilizar a função exato. Aí você escreve exato. E aí sim, é bem simples, é o primeiro texto, ponto e vírgula, o segundo texto, fecha parênteses. E agora sim, ele só vai trazer verdadeiro quando é exatamente igual, tá? Que é esses dois casos aqui. Então, a função exato, ela diferencia maiúsculo e minúsculo. Bom, e aí, o que você achou dessa nossa primeira aula sobre os operadores lógicos? Bacana? Se gostou então, ainda não curtiu esse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal, porque na semana que vem eu já vou lançar o próximo vídeo, tá? Falando aí de das aplicações práticas, de como funciona os operadores lógicos dentro das funções condicionais. Tá legal? Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Aproveita que esse canal está começando, eu consigo interagir 100% com as pessoas que comentam, pedem conteúdo, interagem, então aproveita, tá legal? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.